Olá, sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Hoje teremos um programa um pouco diferente. Para você que está acostumado a assistir o Resolvendo Dilemas aqui na TV Cidade, no canal 14. Por que eu digo que é um pouco diferente? Porque o tema, ele realmente é um tema que está muito atual, mas é um tema que eu, como não tenho propriedade nenhuma, não havia ainda me corrido para essa direção ou tentado falar um pouco sobre isso. Eu gosto de falar de coisas que eu conheço ou então fazer o que eu vou fazer hoje, que é trazer uma pessoa que realmente entende do tema. Hoje nós vamos falar de Covid. Sim, é um tema que infelizmente faz do nosso dia a dia essa mudança e tudo que a gente vem passando está relacionado a esse momento. E por isso eu convidei uma pessoa que é renomada nesse tema e que hoje vai poder trazer para a gente aqui de forma esclarecedora, de forma muito mais com propriedade do que eu poderia em qualquer momento da minha existência falar sobre isso. Nós estamos então hoje com o Dr. Asdrubal. Ele é o médico, diretor responsável pela área da vida da nossa universidade, da UX, Universidade de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo, Dr. Asdrubal, ao Resolvendo Dilemas. Eu sei que hoje é um dia corrido para vocês, mas quero agradecer de todo o coração esse seu tempo aqui disponível para falar com os nossos telespectadores. Quero dizer para vocês que a minha pergunta, antes de começar, foi se realmente, né, os testes de Covid são efetivos no que eles dizem. Eu ainda tenho algumas dúvidas na minha existência, principalmente nesses casos, sou muito sincera nisso, de testes que a gente vai na farmácia. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu devo ter feito uns 3 de gravidez desses de farmácia, e eu morria de medo daquilo não funcionar. E hoje eu acho que eu levei essa mesma ideia, que talvez ainda esteja esses testes de farmácia não na mesma capacidade de um teste feito dentro de um laboratório e tudo. Por favor, doutor, fique à vontade para explanar essa minha dúvida e até para contar um pouco para a gente o que é um, o que é o outro, que eu acho que a gente precisa muito mais de esclarecimentos de pessoas que realmente sabem o que estão falando e têm propriedade nesse tema. Tudo bem, Perla. Esse realmente é um dilema, então acho que é o assunto apropriado para a temática que tu está colocando e para esse teu programa, que é importante sempre a gente ter essas oportunidades para trazer um pouco do que realmente acontece por trás dos laboratórios, por trás dos testes e desmistificar, às vezes, algumas informações. Assim, de uma maneira geral, a gente tem 2 maneiras de fazer o diagnóstico do COVID. Um é o diagnóstico de que se eu estou com o COVID hoje, e aí nós temos o teste ouro, que é o RT-PCR, e o exame, que é o teste dos antígenos. São 2 testes que me dizem hoje, quando fizer o exame, se eu estou ou não com o vírus. E outro é um exame que mostra o passado, se eu já tive contato com o vírus ou com as pessoas que contaminaram famílias, etc. Bom, esse exame do passado é o exame de sangue. Esse é o exame do IgG, principalmente o IgG e IgM. IgM pega a parte mais aguda, a fase mais aguda, o IgG a fase mais tardia, mas são exames que somente depois dos 8º, 10º dia que eles começam a dar sua positividade, e o IgG, que é os anticorpos já formados, mais ou menos depois de 14 dias. Então, praticamente para a fase aguda, aquela fase de será que eu estou ou não com Covid ou estou com uma influenza?
não é o exame apropriado. E é Esse extremamente... é aquele que eu furo o dedo? Esse é o do furinho do dedo? É um pouco mais que um furinho do dedo. A gente, lá na universidade, a gente faz uma coleta de sangue, porque a gente faz, vamos dizer, uma concentração para poder fazer uma titulação maior dos anticorpos. É muito pouco sensível só fazer uma gotinha e ter uma ideia de número de anticorpos. Então, a gente trabalha centrifuga, tudo mais, para a gente ter uma titulagem maior, mais confiável dos anticorpos. Mas, de uma maneira geral, esse é um exame que muitas vezes as pessoas têm o COVID e vão, como numa loteria, apostando que depois, quando fizer o exame de sangue, vai ter titulação aumentada de anticorpos e aí eu vou estar protegido, corpo fechado para o COVID. Bom, a gente já viu na universidade, a gente fez mais de 15 mil exames de sangue e uma grande maioria de pacientes que tiveram COVID nunca tiveram os anticorpos aumentados. Então, existe muito uma especificidade de cada um de resposta imunológica. Então, esse é um ponto. O exame para mostrar se eu tive ou não o COVID no passado, ele não é um exame 100% específico e 100% capaz de ser efetivo no seu diagnóstico. Muitos pacientes, quase que 2/3, apesar de terem o COVID, eles nunca apresentaram os anticorpos, o IgG. Bom, o segundo ponto, o exame que mostra se eu estou hoje, no momento da coleta do exame, se eu estou ou não com o COVID. Ou seja, começo a ter os sintomas, uma síndrome gripal, e eu tenho que saber, bom, será que eu estou com uma influenza? E daí eu tomo um Tilenol e etc., e posso continuar meu trabalho, ou eu estou com o COVID, e aí eu tenho que ficar em isolamento por 10 dias. Esse dilema a gente resolve com 2 exames, que são os exames do cotonete. É o cotonete que vai lá no nariz e tira uma amostra dessa região, e aí se avalia. Qual é a diferença dos dois? O exame de antígeno, ele mede as proteínas da pessoa que foram formadas em reação ao vírus. E essas proteínas que a gente forma, que são proteínas de superfície viral, é uma proteína que a sua quantidade é formada de acordo com a carga viral que eu tenho. Ou seja, quanto mais sintomas eu tenho, mais antígenos eu vou formar e maior é a probabilidade desse exame, que seria o exame rápido, mostrar positivo. Por isso que se aconselha para as pessoas que estão realmente sintomáticas, porque essas, se forem do COVID, esse exame de antígeno, ele vai mostrar positividade, porque a reação imunológica da pessoa está com uma resposta muito elevada. O grande problema acontece quando as pessoas estão assintomáticas ou pouco sintomáticas, que para mim quer dizer, essa formação de antígenos é muito baixa. E aí, às vezes, a positividade, vamos dizer, a capacidade de mostrar realmente se a pessoa tem ou não, é em torno de 60%, 65%. Aí, nesses casos, é que mesmo dando o exame de antígeno negativo, se propõe fazer o padrão ouro, que é o RT-PCR. Por que ele é o padrão ouro? Porque ele trabalha com o material genético do vírus. Então, eu não preciso ter um material genético muito elevado para detectar o vírus. E se eu tenho o material genético do vírus, a pessoa está contaminada. Se eu não tenho, não está contaminado. É mais ou menos preto no branco. Então, esses 2 exames são exames que me dizem hoje se eu estou ou não com o COVID. Que não quer dizer amanhã, que não quer dizer depois da manhã. Então, apesar da pessoa hoje ter feito o exame e ter dado negativo, às vezes ela volta 2 dias depois
ou 3 dias depois com outra síndrome gripal e poderá dar positivo, porque é um exame que mostra o momento. Ele não faz predição de futuro. E esse exame do RT-PCR, ele é tão sensível que muitas vezes as pessoas ficam, vamos dizer assim, assustadas. Poxa, mas eu não tenho nenhum sintoma. E a minha mãe que está com o Covid, eu moro com ela, mas não tenho nenhum sintoma. Como que o exame deu positivo? Basta lembrar para as pessoas que em torno de 40% das pessoas com Covid, elas são assintomáticas. Elas não vão ter sintomas gripais e tudo mais. Então, essas pessoas assintomáticas são aquelas que a gente realmente tem que ter o cuidado, porque elas podem estar contaminando sem saber. Não é uma questão de falha da pessoa. Por isso que a gente recomenda para os familiares da pessoa que está com Covid, que fiquem em casa. A família fica isolada, não é o paciente. E a família fica isolada mais tempo do que o paciente, porque tem o período de contaminação. Então, normalmente a gente diz para o paciente, o senhor vai ter que ficar em casa isolado por 10 dias. Agora, a sua esposa, os seus filhos, são 14 dias. E aí é difícil fazer eles entenderem, mas como que eu não tenho nada, vou ter que ficar mais tempo do que a pessoa que está com o Covid. É justamente porque tem 4 dias, que é o tempo do vírus se incubar e mostrar clinicamente a sua expressão, que eu tenho que somar esse 4 dias ao final. Por isso que fica 14 dias. Então, resumindo, tu tem razão em ficar preocupada. O exame do antígeno, ele é bom no paciente com bastante sintomas. Agora, o paciente sem sintomas ou com poucos sintomas, ele perde muito a garantia, a confiabilidade de que o resultado que eu tenho é realmente o resultado verdadeiro. Aí a gente já opta mais para o RT-PCR. Por isso que as novas estratégias de saúde pública estão utilizando os antígenos, que a gente está fazendo isso na universidade, para fazer uma busca ativa das pessoas de contato com o paciente que deu positivo, e a indicação de fazer o teste são os sintomáticos, justamente para a gente não ficar gastando material e tudo mais, sabendo que a grande possibilidade é de eu não ter um resultado confiável. Se eu entendi, então, e se eu tiver errada, me corrija sem problema. Se eu estou muito sentindo os sintomas, e aí sim, posso procurar esse exame para ser mais rápido, né? Se eu não sinto nada, quero ir visitar a minha mãe que está na casa dela, em outra cidade, que esse é mais ou menos o mote que a gente escuta todo dia, né? Não vai resolver, ou o risco esse é o famoso falso, né, positivo, né, o falso negativo, né? Porque eu não tenho os sintomas suficientes para o cotonete realmente pegar a informação, é isso? Se eu quero realmente sair, e mesmo assim, mesmo fazendo, pelo que eu estou entendendo, eu quero ir ver minha mãe, eu faço PCR ouro? Desculpa, me perdi. PCR o ouro. E naquele momento eu não tenho nada. Aí eu vou até minha mãe, mas só no deslocar eu posso pegar e posso transmitir. É mais ou menos isso. Eu não tenho a certeza. Então, assim, se as pessoas querem, como tu falaste nesse teu exemplo, que está muito bom, eu quero visitar a minha mãe, normalmente a minha mãe, meu pai, agora é Páscoa, eu quero visitar eles. Bom, que exames eu faço? O exame de sangue, com certeza não. Como eu não tenho sintomas, a confiabilidade do resultado é melhor que o RT-PCR, né, que é o padrão ouro, porque eu não tenho sintomas. E o outro exame, que é o exame de antígenos, ele requer uma reação imunológica com o sistema imunológico da pessoa prévio, mas como eu não tenho sintomas,
eu não estou tendo essa reação. Então, é muito baixa a probabilidade de eu ter essa segurança. E naquele dia que eu fiz o RT-PCR, não tem o vírus. E daqui 3, 4 dias eu vou visitar minha mãe. Já é importante dizer, mesmo assim, se cuide, use a máscara, mantenha a distância, porque não quer dizer que 5 dias depois tu poderá não ter pego o vírus. Porque o exame mostra aquele momento da coleta. Eu coletei no dia 22 às 2 da tarde. Eu posso te garantir, nesse dia que tu coletou às 2 da tarde, tu não tinha vírus. Agora, depois, sabe que numa pandemia, a gente querer ter, vamos dizer assim, a segurança de que eu estou 100% seguro no meio de uma pandemia é um pouco difícil. A gente tem que fazer a nossa parte como cidadão e se cuidar e cuidar do próximo. Lavar as mãos, usar máscara e manter uma certa distância de um para o outro é o que é mais recomendado, viu? Muito bom. Eu acho que essa explicação, doutora Asdrubal, ela traz para mim uma certa tranquilidade, porque precisamos testar, sim. É importante a gente conseguir ter uma noção de quem pode estar transmitindo o vírus sem perceber, né? E sem ter a responsabilidade por isso, porque mesmo tomando todas as devidas precauções, a gente está num momento, precisa trabalhar, né? O Fique em Casa seria ótimo, mas infelizmente talvez funcione na Disney, né? Na nossa atual realidade brasileira não tem como pedir para um cidadão que precisa trabalhar para ele ficar em casa, é viável. Mas acho então que se a gente tiver essa opção de pelo menos saber se eu tive, né, vai me dar pelo menos um norte de ter ideia de aonde eu me encontro nessa escala. Eu sou um possível transmissor sem perceber, ou eu nunca tive, né, tenho que cuidar, ou daqui a pouco tive e ainda não tenho os anticorpos, que hoje parece-me que é a grande preocupação é a segunda onda nas mesmas pessoas que já tiveram, né? Tá, a gente percebe isso. E acho que nós havíamos comentado antes de iniciarmos que, na minha visão, nós tivemos um julgamento, um pré-julgamento de que a vacina chegou e também eu tenho teste fácil. Então, eu posso ir para a rua e viver minha vida de novo. Vamos voltar ao velho normal, né? Porque o novo normal ninguém mais aguenta. E eu acho que isso, nesse atual momento, ficou claro que não é assim, né? Que a vacina está chegando, mas vai demorar para que ela realmente faça a cobertura necessária e que só testar para saber se tu teve ou não teve nem sempre é o caminho da segurança. Acho que ainda estamos, de novo, no primário do processo da pandemia, que é cuide-se, lave as mãos, use máscara, mantenha distanciamento, né? Guarde os abraços para outro momento. E eu acho que esse é um ponto que, para mim, hoje, com a sua orientação, ficou bastante claro. Não adianta fazer o exame, só fazer o exame, né? Eu tenho que me cuidar e cuidar de todos que estão à minha volta. Eu tenho que ter responsabilidade, né? Isso que tu falaste é importante fazer vacinação em massa e a testagem da população, porque eu tenho que isolar quem precisa e não isolar o todo. E os grandes países que conseguiram vencer e voltar à saúde econômica, eles ou fizeram isso, fizeram testagem populacional grande e as pessoas que precisavam, eles isolavam, e os que estavam bem, eles deixavam seguir tocando a vida sempre com os seus cuidados. Isso que tu falaste, a gente tem que ter uma cultura de cidadania, de que se eu quero ter liberdade, eu tenho que primeiro me cuidar e cuidar do outro. Porque se a gente não se cuidar, a gente não vai ter liberdade. É o que a gente vê nos lockdowns, nos fechamentos de
do comércio e etc. Então, tudo inicia por uma autorresponsabilidade de cada um. Eu posso te afirmar que é uma nova era, nós estamos na era Covid, isso não vai terminar tão cedo, isso já mudou estigmas, mudou hábitos, mudou personalidade, mudou relações interpessoais e etc. E já está mudando essa nova juventude. Vocês podem ter certeza, a gente vai ver mudanças comportamentais nessa nova era do Covid. E a gente vai ter que se adaptar. Eu não posso pensar como era antes. Eu tenho que, de agora em diante, fazer uma das grandes coisas que o ser humano sabe fazer, que é flexibilidade. Eu tenho que flexibilizar, me adaptar, os seres são adaptáveis, e a partir daí buscar a conquista dos meus sonhos e etc. Mas assim, eu não posso viver no passado, eu tenho que viver de agora, olhar para frente, enfrentar a situação, e é fácil enfrentar. Distanciamento, máscara, limpeza das mãos frequentes, e aí eu estou protegido, porque a gente não pega o vírus pela pele. O vírus, se eu botar a mão em superfícies que tem vírus, eu tenho que botar nos olhos, na boca. Então, manter as mãos afastadas dos olhos e bocas, uso de máscara, um distanciamento, e aí a comunidade toda está protegida. É muito importante, acho que essa sua fala final foi muito importante. Eu não pego o vírus se não botar as mãos nos olhos ou próximo à boca, ao nariz. Ele não pega pela pele. Eu acho que essa também foi uma ótima orientação, porque nesse momento em que a gente escuta da terra plana até o não vacinem-se, né? Esse vírus ele parece que é mágico, ele entra pelo poros, ele faz o que ele quer da vida, né? Então, quando eu escuto de uma pessoa que realmente tem propriedade e diz, ele não passa pela pele, ele vai ter que pegar uma mucosa mais sensível, vamos dizer assim, né? Vai ter que ser pelo olho, ou pela boca, ou pelo nariz. Então, realmente, a gente começa a perceber essa importância da utilização da máscara e da limpeza e higiene das mãos. Eu acho que independente do quanto... Para vocês, eu digo assim, agora todo mundo virou médico, né? Porque tu só enxerga os caras de máscara na rua. Para vocês, isso foi a coisa mais simples. Não mudou nada na vida do Dr. Asdrubal. Confesso que na minha, quase que eu estou pedindo um auxílio emergencial ao presidente para as minhas maquiagens, né? Porque, por favor. Mas, assim, eu acho que a gente precisa aprender. E eu acho que a maior lição desse vírus para todos nós é exatamente, vamos nos higienizar, precisamos ser mais higiênicos, e em todos os sentidos, né? Na nossa individualidade e na nossa comunidade, porque quando eu não sou higiênico na minha comunidade, eu estou prejudicando os demais, no sentido de, eu vou e não quero saber, problema é teu, que eu não peguei ou eu não pego, mas não, a gente tem que ser higiênico no todo e pensar mais como comunidade, como sociedade, e acredito sim que independente de todas as dores que a gente sabe, esses dias eu estava até vendo uma postagem de uma pessoa que eu gosto muito, e ele comentou, hoje eu dou mais pêsames no meu Facebook do que parabéns de aniversário. Então, a gente sabe do que está acontecendo e do quanto isso é doloroso e é importante falar, mas a grande verdade é que não há mágica, doutor, neste momento. A conscientização, e ela é individual, independente do que os governos possam querer fazer ou fazer, né? Porque mesmo que nós possamos ter condições financeiras para abrir mais 50 leitos de UTI, se a gente não aprender como povo, como sociedade, como civilidade, não vai ter UTI suficiente, como já não tem, infelizmente, né? Eu escuto muito isso e acho que realmente... no início pode ser que o governo não tivesse organizado, pode ser que ele ainda não saiba o que está fazendo, mas acho que tem muito mais
essa conta está muito mais pesando para a nossa sociedade do que realmente para governos em relação a isso. Quero lhe pedir a permissão, porque a gente está chegando aos nossos minutos finais, para que o senhor possa fazer um encerramento e também pedir aqui se é possível que outros telespectadores que tiverem interesse em fazer algumas perguntas, se eles possam direcionar pelas nossas redes da TV e a gente encaminhar ao senhor para que essas respostas possam chegar com propriedade a esses nossos telespectadores, a nossa comunidade, porque como a TV Cidade de Farroupilha, ela atende a nossa região, mas também chega em vários municípios. Sim, não, com certeza, eu acho que essa é uma das grandes funções dos profissionais da saúde, é esclarecer as dúvidas sem vieses nenhum, mas sim com a pura verdade. Então, me coloco à disposição e sempre gostei de conversar com o público, conversar com a mídia, transmitir as informações corretas, deixar as pessoas tranquilas. E assim, como uma mensagem final, tu fizeste um resumo muito bom. A gente tem que aprender a ter uma cultura de cidadão. Se nós queremos liberdade, nós temos que conquistá-la. E para conquistar a liberdade, nós temos que se cuidar. E nós, se cuidando, estamos cuidando do próximo. O Covid não pega só as pessoas idosas, pega pessoas de todas as idades, e a gente está vendo, infelizmente, que isso vem acontecendo, a mortalidade em todas as idades. Então, distanciamento, uso de máscara, lavagem das mãos, evitar as festinhas clandestinas, o jantar de final de semana, que a gente acha que o vírus foi descansar sábado e domingo. Não, ele está aí, viu? Então vamos só se cuidar, principalmente nesse momento em que o vírus está bastante presente na nossa comunidade. Obrigada, doutor. Um grande abraço. Obrigada a todos os nossos telespectadores. Um beijo!